Bom, pessoal, trazer aqui mais um vídeo para a gente conversar, que é o vídeo do trechinho da fala do Eduardo Moreira no canal dele de notícia ICL. Eduardo Moreira é bastante criticado por alguns setores da imprensa, chamam ele de imprensa não, perdão, dos movimentos de alguns movimentos de esquerda, chamam ele de o banqueiro, que na verdade ele seria apenas um banqueiro e não teria o menor compromisso com as ideias de esquerda. Tendo em vista aí os cursos que ele dá na internet sobre como investir no mercado financeiro, como tirar dinheiro de ações. Bom, a verdade que eu tenho para dizer é que eu tenho acompanhado o canal ICL dele, gosto muito de acompanhar e ver as notícias. Coisas a gente problematiza, certas coisas a gente critica e outras coisas a gente aplaude, repassa e compartilha. Então, parabenizo muito o trabalho que vem sendo feito lá sim. Em alguns momentos parece ser um pouco porta-voz do atual governo. É verdade. Mas eles fazem crítica quando necessário e estão aí. É uma outra perspectiva dentro da internet, porque no mainstream da imprensa a gente não conseguiria ter uma voz alternativa. Estou me referindo aí a Rede Globo, SBT, os grandes canais, CNN, que nem sei se é um grande canal assim, mas se tornou referência, né? Vamos ouvir a fala dele? Ele está falando em relação ao Renato Cariani, que foi vítima, né? Foi indiciado. Vítima não, né? Não é o ideal. Bom, mas o que eu ia dizer é que ele foi vítima de uma busca e apreensão pela Polícia Federal, de uma operação da Polícia Federal. Acaba sendo vítima, né? E aí, claro, faz aí as investigações, acho que todo mundo ficou sabendo desse caso. Ele que é um cara ligado à área da academia, esporte, fisiculturismo, tem empresas, gosta de bater no peito, que é o super empreendedor, quando é que atingiu o milhão dele, e aí de repente cai como uma bomba essas investigações da Polícia Federal e que tudo indica, claro que isso precisa ser comprovado ainda no curso do processo, a partir lá do que se diz o processo, devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, garantido constitucionalmente, levando em conta também o princípio, né, da inculpabilidade do réu, da presunção da inocência, antes do trânsito em julgado, todas essas questões. Mas, a que tudo indica, ele utilizava, ele tinha uma espécie de uma indústria, uma sociedade que produzia suplementos de academia e parte dessa composição química desses suplementos era desviada ali e servia para abastecer, digamos assim, outras indústrias que fabricavam crack. É isso basicamente o que disseram, né? Dizem as notícias acerca dessa operação envolvendo aí a empresa do qual o Cariani é um dos sócios. E aí vamos trazer aqui a fala interessante, né, do Eduardo Moreira em relação a essa questão da presunção da inocência, porque acho que ela não serve para todo mundo. Algumas pessoas no Brasil não comportam, não fazem direito a esse tipo de princípio constitucional. Algumas, inclusive, aquilo, né? Como eles falam, como a gente vê muito nas redes. Bandido bom é bandido morto. Mas parece que alguns bandidos não devem ser mortos. Ou esse suposto bandido, aí sim, tem que ser respeitado até o final a presunção de inocência. Vamos ver a fala dele? Nessa questão aqui, gente, por muito menos, se fosse um homem preto que mora em qualquer favela de São Paulo, irmão, tu acha que tava... Ele disse São Paulo porque ele é de São Paulo. Ou ele é do Rio, mas ele está em São Paulo. Acho que ele é do Rio. Não importa. De qualquer comunidade, qualquer favela. É isso, de fato. Ainda mais com a cor da pele preta. É isso que iria acontecer de fato. A presunção da inocência vai lá embaixo.
com todo esse cuidado, e as pessoas ainda duvidam, ele ainda não sabe, ele ainda não sei o quê. Tu acha que tinha tido alguma coisa disso? Com algumas gramas de maconha no bolso. Irmão, não tinha nada. Não tinha nada. Entendeu? Se o cara tivesse ali ainda na foto que aparece na Globo estereotipada, mesmo, com um cordãozão, sacou? Um boné de repente pra trás, um óculos em cima do boné, qualquer daquelas que eles tentam dar uma estereotipada na história. O cara, e assim, eu não tô reclamando do benefício da dúvida. Eu tô reclamando, pelo contrário, do exercício da acusação certa quando não é certa. Então veja, e a gente tá acompanhando isso, como alguém que é branco, que é rico e que tem redes sociais para pagar de coach, pagar de influenciador, ensinar como se empreende, como essas pessoas têm o benefício da dúvida. Pelo contrário, as pessoas começam a torcer para não ter nada de errado. É muito boa essa fala do Eduardo, eu concordo. E ele não está dizendo que não deva ter o benefício da dúvida, a presunção da inocência. Ele só está questionando por que para algumas pessoas a presunção da inocência vale e para outras não. E existe uma demarcação de caráter social e racial. É isso que ele está falando. Vou até interromper aqui e vou pegar esse livro aqui, ó. É um livro já do início dos anos 2000. Hoje existem inúmeros outros trabalhos que falam sobre isso. Mas o livro, ele faz um estudo sobre a criminologia dos anos 20 até os anos 40. O título do livro é Intenção e Gesto, Pessoa, Cor e a Produção Cotidiana da Indiferença no Rio de Janeiro, dentro desse período que eu acabei de comentar. E a autora é a Olivia Maria Gomes da Cunha. Um livraço imenso, análise de fonte. Hoje já tem outras perspectivas e livros e produções e trabalhos que vão um pouco nessa mesma linha, inclusive debatem com o livro da autora, com uma coisa completamente normal dentro do campo da história. Mas é um livro que é exatamente isso, que é como algumas instituições ligadas à área de justiça e segurança pública no Rio de Janeiro foram influenciadas por certas ideias inclusive de caráter, à época, consideradas científicas, vindo, por exemplo, da medicina, da psiquiatria forense, para justificar exatamente dizer isso. Existe um grupo de pessoas que tendem a ser mais perigosas do que as demais. Pessoas são essas. Primeiro, que no Rio de Janeiro, os pretos, toda a comunidade preta, às vezes escravizados por essa época. Aqui nesse contexto que eu estou falando, década de 20. E o outro, os pobres. Aí depois tem também alguns estrangeiros, a figura do anarquista, que é aquele que vai fazer a contestação social, do qual eu estudei. Então existe todo um saber, para além de ser uma coisa que está no cotidiano, inclusive, mas existe todo um saber vindo da medicina e do direito que vai justificar exatamente essa questão. Algumas pessoas vão dar um aporte teórico. Algumas pessoas, alguns indivíduos são mais perigosos do que o outro. Alguns indivíduos têm uma tendência à criminalidade do que o outro. Certo? Então, portanto, poderia até o Estado agir preventivamente. E como é que a gente faz para identificar que aquela pessoa tem certa inclinação ao comportamento criminoso? Aí entra uma série de pensadores e teorias da época, todas elas em desuso, pessoal. Todas elas, do ponto de vista dos dias de hoje, sem qualquer comprovação científica. Mas qual eram esses sinais? Estavam no corpo. Era a cor. Era o jeito de falar, a gíria. Era a vestimenta. O adorno, o acessório, a música. Houve samba, nessa época aqui, uma certa criminalidade. Depois isso modifica um pouco. Então, assim, isso que hoje está um pouco... que aparece um pouco enraizado na nossa sociedade,
o comportamento, os sinais, alguns gestos que a gente pode dizer, aquela pessoa do outro lado da rua tem um trejeito muito estranho. A cor dela, ó, pela cor, a gente somos levados a esse tipo de associação. Então, esse tipo de pensamento, que é um pensamento extremamente racista, muito presente na sociedade brasileira, e também excludente, porque também tem a ver com a questão social, em determinada época isso se embaralhava não só com o pensamento político, mas com o pensamento científico do período. Então esse livro da Olívia Maria Gomes da Cunha trata um pouco sobre isso, e como entre tantos outros, tá? Entre tantos outros. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.